Bom dia, boa tarde, boa noite, graça, misericórdia e paz para você que tem nos assistido, que tem nos acompanhado. E hoje nós estamos num ambiente um pouco diferente, né? Nós estamos de férias, estamos curtindo um pouco dessa paisagem, daquilo que Deus fez por nós, que nos presenteou, né? E derramou em nossos corações com a sua graça, com o seu amor. Mas nem por isso vamos deixar de estar transmitindo, deixar de falar do amor de Deus, porque Deus não dormita, Deus não descansa, Deus não, em momento nenhum, Ele para de trabalhar e de agir em favor de nós. Então nem por isso nós vamos parar de realizar as transmissões, porque o Senhor continua nos abençoando, continua derramando o seu amor em nossos corações. E nós também queremos transmitir a mensagem de salvação em Cristo Jesus, independente da situação, independente do momento, independente de onde estivermos, queremos anunciar a mensagem de Cristo Jesus, porque Ele nos ama, Ele nos salvou e Ele há de voltar e reinar sobre todas as nossas vidas. Amém? Então, nesse mesmo sentido, eu quero te incentivar, te desafiar, te motivar a estar fazendo o mesmo, a estar compartilhando com os seus amigos esses vídeos, a estar compartilhando com seus contatos essas mensagens, a estar sendo um agente de ministração da graça do Senhor onde quer que você esteja, a ser um missionário virtual onde quer que você esteja. Nós não temos dimensão de onde essas mensagens podem alcançar, mas o Senhor sabe a quem Ele quer destinar, a quem Ele quer alcançar, e você pode ser usado pelo Senhor para que este alvo possa ser alcançado para a glória dele. Amém? Então, vamos orar neste momento. E eu quero convidar você, onde quer que você esteja, independente do que você estiver fazendo, a estar fechando seus olhos neste momento, curvando a sua cabeça e vamos apresentar as nossas vidas diante do Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar? Santo, eterno e soberano Deus, nós louvamos, exaltamos e glorificamos, ó Pai, o teu santo nome por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito. E neste momento, ó Deus, nós queremos te agradecer pela tua graça e pelo teu amor. Te agradecer, ó Deus, por essa natureza tão linda que o Senhor fez, ó Pai, que o Senhor nos presenteou para que nós pudéssemos usufruir diante da tua graça e da tua majestade. E eu quero te pedir, ó Deus, onde quer que esta mensagem possa alcançar, que ela possa encontrar, ó Deus, corações dispostos a te obedecer, que possa encontrar, ó Deus, pessoas que estão dispostas a te adorar, dispostas a reconhecer, ó Deus, que tu és um Deus soberano, que tu és um Deus majestoso, que tu és um Deus incomparável e que tem nos ajudado, tem nos guardado, tem cuidado de nós. Pai de amor, muito te agradeço, ó Deus, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. E eu te louvo, ó Deus, mais uma vez por este privilégio que nós temos de falar do teu amor, de falar da tua graça, de anunciar a salvação que há em Cristo Jesus. Salvação esta, ó Deus, que é possível a todo aquele que crê em ti. Por isso eu te peço, ó Deus, que onde quer que essa mensagem chegar, possa encontrar, ó Deus, e fazer morada em corações que estão realmente dispostos a te servir e a te adorar. E motiva-nos, ó Deus, desperta-nos para fazer o mesmo. Desperta-nos, ó Deus, para falar do teu amor. Desperta-nos, ó Deus, a cada vez mais falar com autoridade, com intrepidez, com coragem, anunciando a salvação que há em Cristo Jesus. Fala conosco, ó Deus, a partir desta mensagem neste momento. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos lá então? Mais uma vez eu te desafio a compartilhar o amor de Deus. Te desafio a estar compartilhando esses vídeos, essas transmissões com seus amigos, com seus contatos. No domingo passado, eu desafiei a igreja a estar orando pelos vizinhos. Desafiei a igreja a estar orando pelos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, dos fundos. Não precisa saber o nome, porque Deus sabe o nome, sabe a necessidade de cada um. Mas que nós estejamos realmente orando e apresentando os nossos vizinhos ao Senhor. E eu quero te motivar e incentivar a fazer o mesmo. Ore pelos seus vizinhos, ore pelos seus amigos, ore pela sua família. Nós não temos noção do poder que é a oração, o poder que o Senhor pode usar através de nós em oração ao Senhor, em apresentação daqueles que estão ao nosso redor ao trono da graça do Senhor. Então ore e aproveite também e transmita esses vídeos, né? De repente você tem alguma dificuldade para estar falando, mas você não tem dificuldade em estar digitando um número e transmitindo esses vídeos. Então transmite, compartilhe em nome de Jesus. Amém? Nós vimos nessas quintas-feiras que passaram
que nós estamos estudando a respeito de um Deus que ele é incomparável. E nós vimos que este Deus incomparável, e eu quero frisar que ele é incomparável, e eu quero te mostrar essa paisagem que está aqui no meu fundo. Olha o quanto Deus é incomparável e o quão maravilhoso é por estar nos presenteando com essa natureza que nós temos, nos presenteando com essa paisagem, nos presenteando com esse céu lindo azul, nos presenteando com essas árvores verdes, nos presenteando com o canto dos pássaros. E ele mesmo sendo incomparável, nos ama ao ponto de nos abençoar com tudo isso que nós temos ao nosso redor. Mesmo ele sendo incomparável, ele é um pastor que nos dá um pasto verdejante, nos dá um momento de descanso como esse. Ele é incomparável, ele é consolador, não é? Nos ajudando, nos consolando, nos confortando quando precisamos. Ele sendo incomparável, ele também é amor. E ele é amor ao tal ponto de se entregar, se derramar na cruz em nosso favor. E ele sendo incomparável, ele nos ajuda, ele nos fortalece e ele te chama pelo seu nome. Ele conhece as suas lutas, ele conhece o seu passado, ele conhece o que você já viveu, o que está vivendo e o que pode viver na presença dele. Então renda seu amor deste Deus maravilhoso. E hoje nós vamos ver que este Deus que é incomparável, ele é um Deus zeloso. Zeloso pela sua santidade. Zeloso por mim e pela sua vida. E para que nós possamos refletir um pouquinho a respeito deste zelo do nosso Deus, nós vamos então refletir em Provérbios, capítulo 6. Nós vamos ler dos versos 16 até o verso de número 23. Provérbios, capítulo 6, versos 16 até o verso de número 23. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. 6 coisas o Senhor se aborrece, e a 7ª ele abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isto te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução, luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Amém? 6 coisas o Senhor se aborrece. 6 coisas o Senhor se entristece. 6 coisas deixam o Senhor chateado, triste conosco. Mas a 7ª, a 7ª coisa, ele abomina. E nós vamos refletir a respeito deste zelo que o Senhor tem pela sua santidade. Zelo pela sua santidade. E para nós refletirmos a respeito desse zelo pela santidade do Senhor, a primeira coisa que nós precisamos entender é essa aversão, esse ódio, essa ira que o Senhor tem pelo pecado. Pelo pecado. E eu quero deixar isso bem claro. O Senhor se aborrece, o Senhor se entristece, o Senhor tem aversão, tem nojo, tem repúdio pelo pecado. Não pelo pecador. Não pelo pecador. Sabe o que isso significa? Não importa o seu erro, não importa o seu pecado, não importa da forma como você taxa o seu pecado, não importa se você coloca o seu pecado como um monstro gigantesco, pavorante, né? Um monstro indomável, incomparável, poderoso. Não interessa para o Senhor. Interessa a sua vida. Interessa a minha vida. Ele morreu por causa dos meus pecados, por mim. Ele morreu por amor de mim. Ele não morreu
devido à santidade, devido à obediência. Não, ele morreu por amor. Foi o meu pecado que matou a Jesus. Na cruz de Cristo estava listada cada um dos meus pecados. Em cada veio da madeira, em cada ferpa da madeira, em cada pedacinho daquela cruz estava incrustado, estava carimbado, estava marcado, evidenciado, escrito em letras garrafais o meu pecado. Mas o sangue que Jesus derramou ali na cruz, o sangue que foi vertido ali naquela cruz, cobriu o meu pecado. Jesus tem aversão pelo pecado, mas tem um amor transbordante pelo pecador. Sabe o que isso quer dizer? Que nós devemos seguir os passos de Jesus. Nós devemos ter aversão pelo pecado. Nós devemos desejar ardentemente, desejar com todas as nossas forças a santidade ao Senhor. Desejar estar caminhando na santidade do Senhor, tendo completa aversão ao pecado, repúdio, nojo pelo pecado, completo nojo pelo pecado. Assim deve ser nós também, para que nós possamos ter livre acesso a esse Deus incomparável que nós tanto temos falado. E para que nós possamos fazer essa introspecção, essa revisão, né? Essa reflexão a respeito desse pecado que o Senhor tem essa aversão tão grande. Eu quero convidar você a observar e fazer uma análise do seu interior, da sua vida, e ver se alguma dessas listas, algum item desta lista que nós lemos, faz parte da sua vida. A primeira delas é a arrogância. O verso 16 diz claramente, o verso de número 17, olhos altivos, um olho, sabe assim, nariz empinado, olhando as pessoas por cima, um lobão, arrogante, se achando melhor que os outros. Jesus não fez isso. Jesus não tratou desse jeito perdido. Jesus se assentava com pecadores. Jesus tinha comunhão com pecadores. E sabe o que aconteceu? Ele foi rejeitado pelas autoridades, rejeitado pelos religiosos da época, justamente porque eles tinham olhos altivos, orgulhosos, sabe? Peito de pavão, peito aberto, se achando melhor do que os outros. E Jesus não. Jesus disse, não são os santos, os bons, que precisam de médicos, são os pecadores, são os doentes. Foi para estes que eu vim. Foi por estes que eu vim. E às vezes nós temos aversão, nojo de pessoas. Nós não podemos fazer isso, nós não podemos ter essa arrogância. Nós não podemos ter essa arrogância. Provérbios 16, no seu verso de número 18, diz assim, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. A soberba precede a queda, a ruína da pessoa. E é até interessante pensar nisso, porque quando você tem um olho altivo, olhando assim pelo alto, você está tão preocupado em olhar por cima que você não está vendo os obstáculos e o buraco que está logo à sua frente. E aí você cai. E a queda é feia, a queda é brusca, a queda machuca. Muitas vezes a queda destrói, porque nós somos orgulhosos, nós somos arrogantes. Não tenha arrogância no seu coração, não tenha arrogância na sua vida. A segunda coisa, segundo item da lista que o sábio vai apresentar aqui em Provérbios é uma língua mentirosa. Mentira. E o ditado já dizia que a mentira tem perna curta, mas cedo ou mais tarde ela é alcançada, né? Mais cedo ou mais tarde ela vem à tona, mais cedo ou mais tarde ela vai ser anunciada, mais cedo ou mais tarde ela vai ser revelada, mais cedo ou mais tarde vai vir à luz sobre a mentira. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos continuar vivendo uma mentira?
Vamos continuar vivendo uma arrogância de uma falsa santidade, uma arrogância de ter uma língua mentirosa e ter prazer e ter orgulho na mentira, ter orgulho de ser mentiroso. Deixa eu te contar um segredo. Você pode me enganar. Você pode mentir para tua mãe. Você pode mentir para o teu pai, para tua esposa, para o teu esposo, para o teu pastor, para os seus amigos. Mas os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Deus conhece o mais íntimo do seu coração. Deus conhece cada cantinho obscuro do seu coração. Deus conhece cada sombra que paira sobre a sua vida. Deus conhece cada detalhe que você tem ocultado. Deus conhece cada mentira que de repente você tem proferido. Porque os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. A Ele ninguém engana. Ele conhece. Não adianta chegar com olhos altivos, peito aberto, estufado, e orar pedindo alguma coisa para Deus, porque Ele conhece lá no íntimo do seu coração quem realmente eu e você somos. Ele conhece. E quanto mais perto nós estamos da luz de Cristo, mais a luz de Cristo vai iluminando esses cantos escuros do nosso coração e vai nos mostrando aquilo que estamos fazendo de errado. Como é que está a nossa vida da presença do Senhor? Será que nós estamos falando mentiras? Será que quando alguém liga para você ou liga na sua casa e aí alguém atende e você fala assim, diz que eu não estou? Será que nós estamos falando mentiras? Provérbios 12, no verso 22, diz assim: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. A alegria do Senhor é a verdade, é a fidelidade, é a alegria do Senhor, é a alegria do Senhor. Será que nós estamos falando a verdade o tempo inteiro? Ou será que na hora do vamos ver a gente conta uma mentirinha? E a gente ainda tem a cara de pau de colocar a cor na bendita da mentira, né? Ah não, Deus, é uma mentirinha que foi pro bem do fulano. Não, eu contei essa mentira, mas foi o melhor. Foi o melhor. A gente se esquece de quem é o pai da mentira. A gente se esquece de quem é o patriarca da mentira, de quem é o criador da mentira, onde ela nasce. A gente se esquece que o pai da mentira é o diabo. Ele veio para matar, roubar e mentir. Ele é o pai da mentira. Ele veio para matar, roubar e destruir. A mentira está nele. A mentira é ele. A mentira brota dele, flui dele. Flui dele. João 17, Jesus diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra, Deus, é a verdade. Tua palavra é a verdade. E o diabo é o pai da mentira. E nós contamos mentiras com a boca cheia, orgulhosos, prazerosos, e ainda a gente dá um sorrisinho assim, sabe, de canto de boca, falando assim, passei a perna, consegui. 6 coisas aborrece o Senhor e a mentira é uma delas. A mentira é uma delas. Terceira coisa que aborrece o Senhor, violência. Violência, olha só, mãos que derramam sangue inocente. Violência. E esse derramar o sangue, deixa eu te falar uma coisa, derramar o sangue aqui, não pense você que é só aquele que vai lá e mata alguém e realmente derrama todo o sangue dele na terra. Não, não é não. Não é não, sabe por quê? Jesus, quando vai falar lá no Novo Testamento, ele diz assim, olha, se você desejar o mal para o teu irmão, já pecou. Se você já desejar a violência para alguém, já pecou. Se você está assistindo o jornal e você vê que teve um tiroteio, teve uma troca de tiros entre bandidos e policiais, e aí você descobre que os policiais assassinaram, né, mataram um dos bandidos, e aí lá no seu íntimo, e até você externaliza isso e diz assim, ó, bem feito, -1, já pecou. Já está derramando sangue.
já é pecado. Como um servo do Senhor, como alguém que foi lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, vai ter prazer na morte de um pecador, vai ter alegria na morte de um bandido que não foi salvo pela graça do Senhor, vai ter prazer em saber que aquele cidadão que faleceu, ele vai passar toda uma eternidade num lago de enxofre, de fogo, de lamento, de tormenta, que foi criado para o diabo e seus anjos, não foi criado para o homem, não foi criado para o ser humano. Como eu, cristão, posso ter prazer nisso? Como eu, cristão, posso ter alegria de saber que um pecador foi para o inferno e eu não fiz nada? Como eu posso ter prazer nisso? Como eu posso ter prazer de saber que aquela vida não vai ter uma outra oportunidade para ouvir falar da graça salvadora de Cristo? Como eu posso ter prazer em saber que eu desobedeci a ordem do meu Rei, do meu Deus, do meu Pai Celestial? Como eu posso ter prazer nisso? Me diz. Se você tem tido prazer nisso, meu irmão, muda. Mude o seu ponto de vista. Mude a sua forma de pensar, de ver as coisas. Porque isso é abominável aos olhos do Senhor. Isso é abominável aos olhos do Senhor. Eu sinto vergonha. Eu sinto vergonha quando eu vejo que mais um perdido foi morto, sem ter a oportunidade de ouvir a palavra da salvação em Cristo Jesus. Sinto vergonha porque talvez eu pudesse ter sido essa pessoa. Eu pudesse ter sido essa pessoa que falasse do amor de Deus para ele. E não falei. Não sinto essa alegria, sinto vergonha. E faça a vontade de Deus. A violência é abominável aos olhos do Senhor. A violência entristece o coração do Senhor, aborrece o coração do Senhor. E a violência não é pura e simplesmente um ato de violência, mas um pensamento violento. Quarta coisa que o Senhor se aborrece: coração que trama projetos iníquos. Sabe aquela pessoa que fica pensando, o que eu vou fazer hoje para prejudicar alguém? Ó, me passaram a perna, me deram uma rasteira, e aí agora é minha vez. Aquele crente vingativo, sabe? Aquele crente que ainda canta e fala, olha, a minha vitória vai ter sabor de mel, vou esfregar na cara de todo mundo. Crente vingativo. Crente vingativo, isso aborrece o coração de Deus. Aborrece o coração de Deus. Vocês vão ver o que vai acontecer. Ai daquele que toca no ungido de Deus. Ainda usa a palavra do Senhor. Usa a palavra do Senhor para blasfemar. O Senhor se aborrece profundamente disso. O Senhor se aborrece profundamente dessa atitude vingativa que às vezes nós temos pelas pessoas. E ainda usamos a palavra do Senhor e oramos para que Deus haja, né? Eu não aceito isso, Deus, em nome de Jesus, age na vida do fulano de tal. E aí esse agir na vida do fulano de tal, no nosso coração, não está dizendo assim, converte, salva fulano de tal. Não, não é assim não. Às vezes a gente está falando justamente para Deus derramar juízo. Derrama fogo na vida do ciclano, do beltrano, quem quer que seja. Crente vingativo. Crente vingativo, o Senhor se aborrece profundamente disso. Quinta coisa que o Senhor se aborrece. Ele se aborrece da violência, ele se aborrece pelo desejo pelo mal. Olha só, pés que se apressam a correr para fazer o mal. Pés que correm para fazer o mal. Corre para fazer coisa errada. Né? O meu filho, tem um filho de 1 ano e meio. E ele é engraçado porque quando você olha assim, o nome dele é Gustavo, né? E aí quando ele tá fazendo alguma coisinha assim, aí você fala, Gustavo! Ele olha pra você, dá um sorriso e ó, sai correndo.
porque sabe que está fazendo coisa errada. É uma criança de 1 ano e meio, ele não tem noção muitas vezes das coisas ainda, né? Está aprendendo. Mas nós, somos indesculpáveis, porque a gente sabe exatamente o que está fazendo. E a gente faz. E a gente corre para fazer coisa errada. A gente corre para fazer o mal. A gente vê alguém caindo na rua na nossa frente, ao invés de ir lá e ajudar a levantar, somos o primeiro a rir. Nós vemos alguém na escola que está apanhando, ao invés de chamar um adulto, chamar alguém, chamar algum professor, muito pelo contrário, abre uma rodinha e começa, briga. Desejo pelo mal. Desejo de ver as coisas ruins acontecendo. Desejo de ver as pessoas se dando mal. E a gente ainda olha e fala assim, bem feito. E resmunga. Esse desejo pelo mal, esse desejo pelas coisas erradas, o Senhor se aborrece profundamente. Salmo capítulo 5, Salmo de número 5, verso de número 4, Salmo 5, verso 4, diz assim, pois tu não és Deus que se agrada da iniquidade e castigo, e contigo não subsiste o mal. Pois tu não és Deus que se agrada com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Deus não se agrada da maldade. Deus não se agrada desse desejo pela maldade. Deus não se agrada por essa alegria, felicidade em ver o mal. Ele não se agrada, muito pelo contrário, ele se entristece, se aborrece profundamente. Que não seja assim na minha vida e na sua vida. Sexta coisa que o Senhor se aborrece, falsidade. Olha só o que diz o texto, verso 19. Testemunha falsa que profere mentiras. Testemunha falsa que profere mentiras. O Senhor se aborrece. Fale cada um a verdade. Fale cada um a verdade. Não fale mentiras para prejudicar os outros. E quando eu digo não fale mentiras, deixa eu reformular. Não tenha apego pela mentira, nem para falar, nem para ouvir. Se alguém vier falar de outra pessoa para você, pergunte, é verdade? Ah, não sei, me disseram, então não quero saber. Segunda pergunta que você pode fazer, né, pela pessoa quando ela vem conversar contigo. Olha, me interessa? Diz respeito à minha pessoa? Não, não diz, não quero saber. Terceira perguntinha, isso aí vai engrandecer a outra pessoa? Vai abençoar a outra pessoa? Não, não vai abençoar, não quero saber. Não quero saber. Se não é verdade, se não nos interessa, se não é bênção para outra pessoa, não vale a pena dar ibope, não vale a pena dar ouvidos, não vale a pena escutar. Porque o Senhor se entristece, não é porque é mentira, porque não nos diz respeito, é da vida alheia, né? E terceiro, porque não traz bênção, mas prejudica a pessoa. E deixa eu te contar uma outra coisa. Às vezes, e eu já vi pessoas fazendo isso, às vezes usamos a oração para fazer fofoca. Às vezes usamos a oração para fazer fofoca. Às vezes as pessoas começam a orar e elas começam a orar e falam assim, Deus abençoa a vida do fulano de tal, porque ele traiu a esposa com a irmã Beltrana, então que o Senhor abençoe o casamento deles. Precisa falar numa roda de oração? Não precisa. Ou às vezes vai compartilhar um pedido de oração, né? Ora pelo fulano de tal, porque está acontecendo isso. Ainda fala baixo para ninguém escutar. Não precisa, meu irmão, fazer isso. Não precisa, minha irmã, fazer isso. Porque o Senhor se aborrece. Nós estamos sendo falsos. Crentes falsos. E aí um produto falsificado não tem valor. Não tem valor. Você tem um tênis de marca. E você tem o mesmo tênis falsificado. Não tem o mesmo valor. Não tem a mesma qualidade. Não tem a mesma qualidade. Um crente falso não tem qualidade. Um crente falso não tem valor. O valor dele é
irrisório, por culpa própria, porque não consegue viver em fidelidade, porque não consegue viver em santidade, porque não é a sua palavra sim, sim, não, não. Ele está em cima do muro. E quando ele está em cima do muro, o Senhor vai dizer, olha, eu estou a ponto de vomitar-te, porque você não é crente nem frio. Isso é perigoso. Se você está em cima do muro, se você está sendo falso, se você não é um crente verdadeiro, se você tenha praticado alguma dessas opções da lista e está em cima do muro, deixa eu te contar uma coisa, o muro tem dono. O muro tem dono. O dono dele é o diabo. Então sai do muro em nome de Jesus e passa para o lado de Jesus. Olha o que diz Provérbios 19, verso de número 5. Provérbios 19, verso 5 diz assim, ó. Não é bom ser parcial com o perverso, para torcer o direito contra os justos.